Bom dia para todos, que a paz do Senhor invada nossos corações. Nós hoje vamos trazer o segundo comentário bíblico, sobre o tema, portanto, revestido de toda a armadura de Deus. Vamos falar sobre as armaduras de Deus. Essas armaduras são as armaduras que o próprio Deus se revestiu dela para se tornar um guerreiro, um vencedor contra o mal, contra Satanás e suas hostes. No livro do profeta Isaías, no capítulo 59, e nós lemos já no versículo 17 em diante, ele diz que o Senhor se revestiu de justiça como de uma couraça, ele pôs o elmo da salvação na cabeça, tomou veste de vingança e vestidura e cobriu-se de zelo. Então nós sabemos, meus amados irmãos, que o nosso Deus é um Deus guerreiro. O Salmo 46 diz: vinde e vede a grande destruição que o Senhor tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras, ele corta a lança, queima os carros no fogo, e ainda diz: aquietai-vos e saber que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado entre o povo, entre os povos. Salmo 46. Aqui Isaías diz que ele se revestiu de justiça como de uma couraça, por o elmo da salvação, Então nós vemos que essas armas que Paulo diz, são as armaduras que Deus se veste para vencer Satanás e suas hostes. E nós vemos aqui, logo no versículo 13, ele diz, versículo 14, digo: estáis, pois, firmes, tendo cingido o vosso lombo com a verdade. Então, qual é a primeira vestimenta, a armadura que Deus se veste para vencer Satanás e suas hostes? E que nós, cristãos, também devemos nos revestir. Revestido de toda a armadura de Deus. Nós estamos vestidos de vestes espirituais. Agora, essas armaduras são poderes que nós temos para destruir as fortalezas, para destruir os principados. Então, nós sabemos que a verdade, a fonte de toda a verdade é Deus. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade. Existe uma verdade absoluta. Deus é a fonte absoluta da verdade, através de Cristo. E nós que cremos neles, temos que crer nessa verdade, temos que conhecer essa verdade, temos que viver essa verdade, e depois pregar essa verdade. Resumindo, nós temos que ser da verdade, nós temos que viver a verdade e sermos verdadeiros. Por isso, o contrário da verdade é a mentira. A Bíblia diz que Satanás, ele é mentiroso e pai da mentira. E aqueles que mentem não são filhos de Deus. Jesus disse aos judeus: vós tendo por pai o diabo e querer satisfazer os seus desejos. Ele é mentiroso, não firmou-se na verdade, porque não há lugar para ele, porque ele é mentiroso e pai da mentira. Então, as pessoas que mentem estão sendo filho do diabo, estão praticando as obras do diabo. Por isso nos convém sermos verdadeiros. E aí nós não podemos mentir, Temos que falar a verdade, ser homens de verdade, mulher de verdade, E aí temos que falar a verdade, pregar essa verdade, porque só vivendo a verdade é que nós vamos desmascarar e vencer Satanás. Imagina uma mulher que ela mente para o marido que mente para a mulher, um filho que mente para o pai que mente para o filho, a mãe que mente para o filho, um filho que mente para a mãe. Como essa mentira? Não existe mentira pequena nem mentira grande. A partir da hora que o menino sai para a escola e no caminho ele se desvia para outro canto, para um lugar, gazeia a aula, amanhã onde você estava? Estava na escola, ele está mentindo, A mulher também, que vai para um determinado local, o marido, para onde foi? Ela diz que foi para outro, está mentindo. O marido também, que vai para um lugar, que faz alguma coisa e depois diz que não fez, ele está mentindo. E nessas pessoas que mentem, não pode vencer Satanás. Satanás acha uma falha na vida dele e dela para vencer. Por isso, Jesus diz: conhecereis a verdade, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente serei meus discípulos. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Só quem liberta o homem da mentira, do engano que ele vivia, da escravidão, do engano, da mentira que ele vivia, é Jesus. Mas se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A Bíblia também diz, irmão, que os mentirosos não herdarão o reino de Deus. Está escrito
1 Coríntios 6 e 10, em Apocalipse também, 22, eles ficarão de fora, os feiticeiros, os fornicários, e todos que amam e cometem a mentira. Por isso, nós que cremos em Deus, devemos ser homens e mulheres de verdade, jovens de verdade, crianças de verdade, anciãos de verdade, pastores de verdade e da verdade, homens de verdade. A nossa palavra deve ser sim, sim, não, não, conforme diz a Bíblia, porque o que passar disso é de procedência maligna. Eu nem vou mentir por mim, nem vou mentir para o outro. Se o outro mandar você mentir por ele, diga que ele não vai mentir por ele, porque você vai pagar. Então, se você trabalha, seu patrão, alguém liga, diga que eu não estou, a tua mulher diz, diga que eu não estou, o filho, diga que eu não estou, e você vai dizer isso, você está mentindo. Ou mesmo se você fizer algo e depois disser que não fez, ou mesmo se você inventar alguma coisa mentindo, você está pecando. E se continuar na mentira, não vai herdar o reino do céu. E também estamos vivendo a serviço da mentira, e o pai da mentira é Satanás. Por isso, se quisermos vencer a Satanás, os principados e as potestades, somente temos que vestir as armas espirituais, que são a armadura de Deus. E a primeira arma que Deus tem é a verdade. Por isso devemos crer, por isso devemos pregar, por isso devemos viver e defender essa verdade que é Jesus Cristo. Amém? Que o Senhor nos abençoe.